Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá. Aconteceu o simpósio de Jackson Hole, e no simpósio de Jackson Hole um monte de representantes de bancos centrais apareceram e fizeram suas entrevistas, suas análises, né, sobre o cenário macroeconômico mundial. E dos principais que realmente impactavam o nosso cenário como um todo era o europeu e, obviamente, o americano, com o Chair Jerome Powell dando sua entrevista. De uma forma geral, foi exatamente o que nós já prevíamos, ou seja, ele deixou bem claro de que um aperto monetário ainda aconteceria. Então, o que ele disse, sendo um resumão, né? Ele disse bastante coisa, mas no resumão principal ele falou o seguinte: olha só, nós não temos previsão para acabar com o aperto monetário, porque a coisa não depende da gente, depende da taxa de inflação, e nós não estamos nem aí com o impacto econômico mundial que isso pode causar, porque nós temos uma missão e nós iremos cumprir essa missão. Então, o que ele disse basicamente foi isso, não com essas palavras tão grosseiras, mas o que ele quis dizer é que não existe um fim para o aperto monetário até que os dados de fato sejam entregues com da forma que eles pretendiam entregar desde o início, certo? Isso coloca o mercado em xeque e ontem tudo caiu, né? Ontem foi um dia bem complicado. O SP, que já havia queda antes, até deu uma recuperadinha, mas de qualquer forma foi um dia complicado. Fechamos abaixo das médias. O Ibov também, né? O Ibov afundou. Então, quer dizer, e o Bitcoin que estava na mesma, continuou na mesma. O que em si não é ruim, tá? O que em si não é ruim. Por quê? Se o chair do Federal Reserve aparece para dizer que os apertos monetários continuarão, ou seja, que o cenário relacionado a ativos de risco continua extremamente em risco, e o maior dos ativos de risco não nem um pouquinho se moveu, então isso quer dizer que essa região aqui está demonstrando uma força absurda no quesito segurar o gráfico. Isso é bom pra gente, né? Eu não encarei o fato do Bitcoin não ter se movido em dia que Powell fala como algo ruim. Pelo contrário, eu achei isso aqui excepcionalmente bom. E o motivo de eu ter achado isso excepcionalmente bom é pelo simples fato de que indica que de fato esse aqui é o fundo. Então, de uma certa forma, o cenário macroeconômico mundial ele não está favorável à compra de ativos de risco. Por quê? Se nós temos um aperto monetário ainda incerto, o que ele quis dizer foi, a gente pode aumentar em setembro e pode aumentar no final do ano também, se eu achar que tem que aumentar. Então, até que nós tenhamos, de fato, um martelo batido dizendo, agora acabou, realmente o mercado fica com uma impossibilidade de alta. O que corrobora com um fato interessante, de que talvez isso só aconteça ano que vem, juntamente com o halving do Bitcoin. Eu sou um cara bem, como é que eu posso dizer? Eu sou um cara que acredito bastante em teoria da conspiração. Então, todas essas coisas acontecerem ano que vem, justamente no ano que o Bitcoin entra em halving, pra mim, tem coisa por trás sim. Mas, obviamente, eu não vou ficar aqui falando sobre minhas teorias particulares, né? A gente quer estudar sobre gráfico. E indo direto para o gráfico, depois do resumão do simpósio, a Christine Lagarde também falou que o aperto monetário no bloco europeu tem que aumentar, sim. Porque lá as coisas também não estão boas, estão ainda piores. Por mais que aquele impacto inicial já tenha sido pelo menos diminuído, ainda existe um risco absurdo no que tange a economia do bloco europeu, certo? Então, são duas economias que movimentam trilhões e trilhões que, de fato, não podem estar mal das pernas, porque os maiores investidores estão lá. Vamos lá. Indo diretão para o gráfico, o que a gente tem? Depois que a gente perdeu essa zona aqui, observa como ela foi uma zona de impulsão muito forte. E aqui eu digo para vocês facilmente, toda vez que vocês veem impulsões muito fortes como essas, evitem operar na banda contrária, porque isso é a coisa mais óbvia do mundo. Meter uma impulsão dessa aqui, a ideia é que o mercado continue subindo. Nesse caso aqui, essa impulsão buscou uma zona de suporte que não está conseguindo ser rompida. Mas nada impede, e hoje a probabilidade é bem maior de que de fato ele continue caindo. Por quê? Porque essa impulsão aqui
geralmente é uma impulsão continuativa. Guardem esse nome, ó. Impulsão continuativa. Geralmente impulsões continuativas, como o nome diz, continuam o movimento, certo? Então o que acontece? Depois dessa possível impulsão continuativa, o gráfico buscou a sua zona de suporte mais forte. Por isso, talvez nós não tenhamos visto mais sangue no gráfico. 25 mil é um suporte não só psicológico, 25, 30, 35, 40, você sempre vai ver o gráfico engasgar nessas zonas. Ele também é um suporte de extrema força, já testado e retestado inúmeras vezes agora e no passado também. Não vou voltar até o ano passado, mas também já foi testado no passado. Então, um gráfico de um valor de muita força, e aí ele está expondo um suporte excepcional. Nesse momento, a gente liga a linha de tendência antiga, que é aquela que ligou todos os topos de alta. Hoje, ela pode funcionar como uma zona de resistência para operações futuras, certo? E a gente liga agora uma linha de tendência entre esses dois fundos. Por quê? Porque nesse momento, para que nós venhamos a pensar em operações na banda vendedora, o que a gente quer fazer? A gente quer perder esse fundo aqui, de repente retestá-lo enquanto uma região de resistência e aí sim pensar em continuar o cenário de continuidade de baixa, certo? A nossa próxima zona de suporte está ali perto da zona dos 20 a 21 mil dólares por unidade, 21.500 aproximadamente, é a nossa próxima zona de suporte, beleza? E aí o que acontece? Depois dessa situação aqui, se de fato nós fizermos isso, né, um evento parecido com esse aqui, ó, observa que aqui em cima, deixa eu voltar aqui rapidamente. Observa que aqui em cima nós tínhamos essa linha de tendência, essa linha de suporte, o gráfico foi retestando, aí perdeu, retestou e caiu mais um pouco, certo? Eu inclusive acreditava nessa época que ele ia fazer mais uma terceira pernada, só que veio esse banho de água fria do Federal Reserve aí na nossa cabeça. Então nesse momento é o que a gente está olhando, perdeu isso aqui, retestou, primeiro reteste, a gente vai querer operar na banda vendedora, certo? Nesse momento o mercado pode estar fazendo uma consolidação, o que é extremamente interessante para a gente é essa consolidação. O que a gente não sabe é se essa consolidação vai de fato se manter tempo suficiente para segurar o gráfico. Se a gente desce aqui no 4 horas, a gente vê que está formando um arame farpado, a gente chama de barbell wiring, né, no inglês mais chulo, esse tipo de gráfico, porque geralmente ele é uma lateralização onde tem falsos rompimentos para cima e para baixo, tal qual um arame farpado, certo? Se você botar o dedo, você vai se machucar, porque se você quiser comprar aqui porque começou a subir, você vai tomar stop. Se você quiser vender aqui porque caiu, você vai tomar stop. E assim fica um monte de gente sendo estopado o tempo inteiro aqui nessa porcaria porque quer operar uma tendência não operável. Então, considerando que esse barbell wire é minúsculo, né? Ele compreende apenas a zona dos 22.700 até a zona dos 25.700, né? Tem aqui 500 dólares de operação só. Não é tão interessante, porque você operar isso aqui, você vai ter que botar uma alavancagem de 100x. Isso aqui foi a exceção, você vê que só aconteceu uma vez. Isso aqui também foi a exceção, só aconteceu uma vez, porque foi justamente os eventos que liquidam a galerinha. Então, quer dizer, é sentar e esperar, não tem jeito nisso aqui. Não tem jeito, é sentar, é esperar. Se você quiser pegar alguma outra cripto, alavancar em 700 vezes para ganhar 20, 30%. Boa sorte, tomara que dê certo. Eu particularmente acho que é loucura, certo? A gente quer operar coisas que sejam estruturais e não inventar a operação da nossa cabeça, certo? E aí nesse cenário aqui, o que basicamente a gente tem? Primeiro a gente tem a média, né? Eu voltei a usar a média de 9,21. Eu gosto muito dessa média, até tentei usar o setup de um livro que eu estava lendo, mas não tem como. Nosso setup é sempre melhor. E nesse momento a gente está, obviamente, com a média de 9 períodos abaixo, né? Tocou até na média, rejeitou. Então, nesse momento a gente quer no mínimo uma aproximação das médias. Observa como ambas estão apontando para baixo. Lembrando, média é apenas um cálculo matemático, ela não serve como base para nada como suporte ou resistência de forma de fato efetiva. Mas a gente consegue pegar aqui pelo menos uma aproximação das médias, né? Apontando para cima, que a gente entende que as médias estão pelo menos entregando uma possibilidade de alta. Observa aqui, ó, a média fez a curva logo nesse fundo e aqui já estava apontando para cima. Então, o melhor momento para compra era aqui,
Porque você teve não só o rompimento das médias, como ambas as duas médias nesse cenário aqui apontando para cima. E aí você tem o rompimento dessa região de resistência, porque formou uma resistência, retestou a média, rompeu a resistência. Pronto, você tem uma operação aqui que buscou uma porcentagem interessante aí do seu lucro. Não é uma operação maneira? É uma operação maneira. É o que a gente quer, é o que a gente está buscando agora para o gráfico. E nesse momento não parece ser o que nós temos. Sendo bem sincero, é um momento, como nós dissemos, consolidação gráfica, e consolidação gráfica é essa perturbação mesmo. Lembra quando a gente estava aqui, como é que foi uma encheção de saco gráfico sem fazer nada durante dias, né? Pra gente como eu, que precisa gravar conteúdo, é a coisa mais triste do mundo, porque não tem o que você falar, o gráfico não faz uma movimentação absurda, e a gente fica chupando o dedo, esperando as coisas acontecerem. O que é interessante a gente analisar é que a última vez que o Bitcoin... Vamos dar uma voltada aqui para ver a última vez que o Bitcoin atingiu a região dos 19 no RSI? Vamos junto aí você. Vamos ver se teve alguma outra vez que ele atingiu um fundo tão fundo. Que ele entrou em zona de sobrevenda com 21. Então quer dizer, o último fundo formado do Bitcoin lá na queda mesmo, né, que foi aquela pancada acentuada, ele até buscou um fundão sinistro, certo? Mas eu acho que não teve uma vez que ele buscou um RSI tão baixo. Aqui ele também buscou a região dos 21, né? Eu acho que, sinceramente, não teve uma vez na história que o Bitcoin atingiu um fundo tão expressivo do RSI assim. Aqui ele até atingiu um fundo legal. Vamos ver aqui qual valor ele estava aqui. Isso aqui foi Covid, não foi? Caraca, no Covid. Então, quer dizer, a gente atingiu um fundo nesse momento maior do que no Covid-19. Então, isso torna o cenário ainda mais atrativo, né? O RSI buscou aí 18. Buscou um fundo minúsculo. Isso ainda mais fundo do que foi o Covid, né? Que foi uma incerteza global. Todo mundo entrou em pânico nessa época. Então, quer dizer, estamos em um cenário interessante. O RSI comprova isso, certo? O Price Action padrão, né, também comprova isso. As duas médias extremamente longes uma da outra, né, com uma consolidação de fundo. E nesse cenário, o que a gente quer? A gente quer, sem dúvida nenhuma, operar apenas hold. Felipe, mas se a gente está no fundo, se é uma zona de suporte, se tem tudo isso, o RSI, não vale a pena a gente pensar em operações de curto prazo para quando o gráfico começar a subir? Olha, até é válido. O problema é que não existe uma pretensão do gráfico subir agora. E aí o que acontece? Lembra do que eu falei? A gente está numa lateralização e essa lateralização pode ser perdida para baixo, porque a tendência principal é queda. Estamos em uma tendência de queda. E aí o que acontece? Toda tendência termina com um rompimento. Lembre-se disso. Toda tendência termina com um rompimento. Aqui terminou a tendência de alta do Bitcoin. Nesse momento aqui terminou a tendência de alta do Bitcoin. Por quê? Perdemos uma linha de tendência extremamente forte. Então, ali terminou a tendência de alta do Bitcoin. E nesse momento nós estamos em via de bater um martelo definitivo com o rompimento desse suporte aqui. Então, por mais que isso corrobore para uma operação de long, uma operação de swing positiva, o risco ainda é muito alto. O risco ainda é muito alto. Certo? E nesse risco alto, eu particularmente não quero colocar meu capital pensando em curto prazo. Porque mesmo que suba, como nesse momento é uma tendência de baixa, pode ser que essa nova linha de tendência aqui segure o gráfico. E aí você fez as suas compras aqui, pensando que vai voltar a subir, ele toca nessa linha de tendência e vem para perder esse fundo aqui. Toca aqui de novo e vem para perder esse fundo aqui. Pode acontecer? Pode acontecer, porque a gente ainda tem mais aumentos de taxa de juros para acontecer. E nesse momento começamos uma tendência de baixa no Bitcoin. Então, quer dizer, até que de fato nós tenhamos pelo menos o rompimento dessa linha de tendência aqui, né, que é a que liga esses fundos aqui, para dizer que esse evento aqui foi um falso rompimento,
eu prefiro não buscar operações de curto prazo. Eu prefiro buscar operações de longo prazo. Então, se você me perguntar se nesse momento aqui está extremamente atrativo para aumentar as posições de hold, eu digo que sim. Eu digo que sim. Porque é uma premissa do nosso canal. O Bitcoin estabeleceu zona de suporte, é compra. Zona de suporte tem o seu volume excepcionalmente alto, tem um RSI excepcionalmente baixo, então é um suporte. O que a gente não sabe é se esse suporte vai se manter como suporte. E é aí que, né, a gente faz a nossa gestão de risco. Pô, vou pegar um pouco aqui, mas vou manter mão, porque se buscar lá embaixo eu pego mais um pouco lá embaixo e assim a gente vai fazendo. Por quê? O que nós estamos fazendo aqui agora é para 2025, onde o gráfico estará, repito, na minha humilde opinião, aqui. Então, observa a distância que o gráfico ainda tem para correr. E tu vai ficar se preocupando se você está comprando em 26 ou se você está comprando em 21. Isso é merreca, considerando o que nós queremos vender. Mas o curto prazo, você precisa se preocupar sim com o valor que você está comprando e até onde você quer carregar essa operação. Por isso, se o curto prazo você tem que pensar em todas essas coisas, eu digo fatalmente que não é o momento de pensarmos nisso agora. E no que tange, né, deixa eu dar uma olhada aqui no CoinMarketCap, o top 10 criptos. No que tange o top 10 criptos, eu particularmente estou vendo aqui BTC e Ethereum. BNB tá mal das pernas, certo? Então BNB tá mal das pernas, ADA tá mal das pernas, Doge tá mal das pernas, Solana tá mal das pernas, DOT tá mal das pernas. Quando eu digo mal das pernas, eu digo com problemas internos nas empresas. Que não nas criptos, não no gráfico. Graficamente, todas elas estão atrativas. O que eu tô querendo dizer com mal das pernas, eu tô querendo dizer na gestão interna da empresa, certo? Então, a Matic está até trabalhando, então a Matic para mim é uma das boas. Shiba, por mais estranho que seja, está começando a se tornar atrativa aos meus olhos, porque ela de fato está se tornando alguma coisa útil. Vou trazer um estudo mais a fundo do que eu tenho visto sobre a Shiba, porque ela está deixando de ser uma shitcoin. Então, quando bater o martelo e de fato começar um processo onde ela pare de ser uma shitcoin, talvez se torne atrativa. No momento eu só estou olhando ela de perto. Então, WBTC, Bitcoin Cash, AVAX, dessa brincadeira aqui, desculpa, é Bitcoin, Ethereum, isso pensando apenas nas top 20 criptos. Litecoin e Matic são as únicas que nesse momento vale a pena. Passando delas tem a Link, bonitinha, marota nossa, tem a Gabar, até tem bastante cripto pra gente pensar aqui em encher nossa carteira, mas é coisa de hold. Não é coisa agora que a gente está olhando o gráfico, rasgando a análise técnica para tentar pegar ali nossos 50%, nossos 60%. É hold, não tem jeito. No que tange a Link, né, eu citei ela aqui. Deixa eu buscar aqui. A Link, ela tá buscando aquela nossa... Não tá ainda não. Mas ela tá perto daquela nossa zona de lateralização. Lembra que eu cansei de falar para vocês que ela pega ali de geralmente 5 e pouquinho... 5,40 até ali a região dos 6, dos 8, que dá pra gente brincar bastante aqui. Eu já peguei muita operação na linha aqui, ó. Ela sobe 50% e desce 50%. Ela sobe 50%, ó. Nesse momento aqui ela buscou. Quem pegou compra aqui na Link se deu bem. Porque nesse momento talvez ela busque agora os 8,50 lá em cima. Depois ela volta. Isso aqui eu já falei pra vocês há muito tempo que a Link tá fazendo isso, ó. Observa, se eu voltar aqui, ó, ela tá fazendo isso há mó tempão. Se não me engano, eu falei pra vocês nessa pernada aqui, ó. Desde então eu tô operando, tá? Toda vez que a Link sobe e desce, eu tô operando isso aí. Já cansei de falar pra vocês dessa lateralização infinita que a Link tá fazendo e tá deixando grana pra gente adoidado aqui. Acho que no mais é isso, não tem muito o que a gente inventar nesse momento, é sentar, aguardar o gráfico se mover, aguardar as próximas notícias do mundo, certo? E esperar que o gráfico de fato se torne atrativo para o curto prazo, né? Aumente o apetite ao risco e se torne atrativo no curto prazo, certo? Esperamos que isso aconteça em breve? Esperamos. Lembra do que eu sempre digo, o mercado ele tem uma memória curta, então... O que hoje é um medo global e todo mundo, né, tremendo na base que o gráfico vai até o baixo mais baixo, amanhã já vira apetite ao risco. Que todo mundo esqueceu e tá todo mundo entrando loucamente no mercado. E aí vai ficar atrativo para nós, né, trabalharmos no curto prazo. Eventos como esse aqui, pullbacks,
com rompimentos, com reteste de linha de tendência, vai acontecer, entendeu? E a gente vai operar pensando em curto prazo aí para pegar nossos 40, 50% das nossas operações de swing trade, que é o médio que a gente pega aqui. Isso vai acontecer? Isso vai acontecer. Mas nesse momento nós nos preocupamos com carteiras de hold. Nos preocupamos com o que realmente vai movimentar nossa carteira lá em 2025. Então, minha recomendação particularmente é compre hold sim. Mas olhe apenas para 2025. Tira da tua corretora, bota lá na tua wallet particular, esquece que isso existe, certo? E não zera a tua mão em dólar, de forma alguma, porque pode cair mais. E se cair mais, a gente vai pegar mais hold, certo? E é isso. Se esse vídeo foi útil para você, deixa um comentário aí, deixa o seu like também. E lembra, nosso livro tá aí para quem quiser aprender mais sobre análise técnica. Eu fico muito grato porque muitas pessoas adquiriram e deram feedbacks muito bons. Olha, Felipe, aprendi muita coisa, entendi muita coisa. Nosso livro fala sobre psicologia, fala sobre emoção, né? Eu tenho conhecimento nessa área, certo? E eu me especializei também nessa área. E sobre a parte técnica em si. Não adianta você saber gráfico se num momento como esse aqui você não tem o psicológico para imaginar que isso aqui vai acontecer e manter o seu mindset tranquilo, né? De saber o que tem que fazer num momento como esse. Tem muita gente aqui agora perdendo dinheiro porque tá comprando aqui, esperando para vender aqui sem gestão emocional nenhuma. Então, parte da gestão emocional é olhar no cenário como esse e entender. Tem o que fazer? Tem. Beleza, então vamos fazer. Tem o que fazer? Não tem. Então, não há o que fazer. É sentar e esperar. Certo? Então, se você não tem esse tipo de gestão emocional, a probabilidade é que você perca dinheiro. E lá no livro a gente fala sobre isso. No mais, valeu. Tamo junto.